Estamos de volta e agora entrando no nosso último bloco aqui na Imagem da Cidade, o nosso encontro Mulheres com Você na TV Galega. E colocando em pauta a temática saúde, cuidados com a nossa beleza, cuidados com a nossa saúde e de olho no processo de envelhecimento. Afinal, ele é inevitável. Que bênção quem pode viver também essa fase, o processo do envelhecimento. Você já ouviu falar em técnicas de gerenciamento desse envelhecimento? Existem muitas e, claro, com segurança, sim, colhendo bons resultados. Para falar sobre essas técnicas, gerenciar esse envelhecimento, comigo agora aqui na nossa TV Galega, a nossa convidada, a doutora Chayeli Redel, que é cirurgiã dentista, especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares e principalmente especialista em harmonização orofacial. Doutora Chayeli, seja bem-vinda à nossa TV Galega. Obrigada pela oportunidade de esclarecer um pouquinho mais, né, sobre a harmonização facial, né, que gerencia o envelhecimento, né, então a estética, a naturalidade, né, do nosso envelhecimento, a gente consegue com os procedimentos hoje de harmonização facial. Né? Pois é, de uma forma bem explicativa, bem ampla, esse gerenciar o envelhecimento. O que significa isso, por exemplo, na sua área? O gerenciamento do envelhecimento nada mais é que procedimentos que amenizam ou que retardam um pouco o nosso envelhecimento, como, por exemplo, tratar a pele, cuidar com a qualidade da pele, flacidez, linhas de expressão. Então, os procedimentos de gerenciamento são para tratar e cuidar da nossa pele, da nossa face, né? Nosso envelhecimento natural, ele vai alterando a face, ele vai mudando a nossa fisionomia. A gente não quer mudar a fisionomia, mas a gente quer envelhecer bem, né? Então, a harmonização facial, o gerenciamento do envelhecimento é justamente isso, naturalidade, estar bem na idade que a gente está, mas tratando de uma forma muito natural, muito gradativa. A gente pode começar cedo, né, tratando essa pele, né, para quando a gente estiver lá na frente, né, com 50, 60 anos, a gente estar bem na idade que está, gerenciar esse envelhecimento de uma forma muito natural, elegante, sem exagero. E o que seria esse começar cedo? A partir de que idade? Hoje, por exemplo, o teu público, te procura no consultório, a partir de que idade já vem esse despertar para essa preocupação? A partir de 25 anos, nós percebemos já o processo natural do envelhecimento, né? A perda de colágeno, linha de expressão, um pouquinho de flacidez. Então, não tem uma idade exata, mas a gente tem uma indicação, né? Então, normalmente, 30 anos, a gente já consegue ver algumas linhas se formando, a gente já se incomoda, principalmente mulher, na maquiagem, né? Então, a gente já pode começar a atuar nesse gerenciamento a partir de 25, 30, depende do profissional que você for buscar, ele vai indicar o melhor tratamento para iniciar esse gerenciamento do envelhecimento. Geralmente nessa faixa etária, nessa faixa, né? 25 anos, 30 anos. Naquele momento, estar frente a frente com um profissional, como é que seria esse olhar especial e, ao mesmo tempo, o que teria a oferecer naquela faixa etária, dos 25 a 30 anos, doutora? Isso. Normalmente, a gente inicia com uma toxina botulínica, né, que é o Botox, que são os primeiros sinais, né, que a gente observa na nossa pele, né, as linhazinhas ao redor dos olhos, né, testa um pouquinho, a gente começa a perceber linhas finas, que a gente já pode começar com a toxina botulínica, que é algo que não vai mudar a fisionomia, mas ela vai melhorar, prevenir que se formem mais linhas de expressão. Então, a toxina botulínica é uma primeira etapa, é um início, né, de um gerenciamento de envelhecimento. Depois temos a parte dos bioestimuladores de colágeno, né, que são tratamentos injetáveis que a gente melhora a qualidade de pele, melhorando a flacidez, né, que com o passar da idade a gente vai começa a ter sulcos, né, e a gente começa a tratar esses sulcos com bioestimuladores de colágeno, que são injetáveis, não muda também as características faciais, mas só dão um lifting, né? A gente consegue perceber que a pele ela começa a ficar flácida. Quando a gente faz o tratamento com bioestimuladores, ela se torna um pouco mais espessa e não tem essa queda, né, tão rápido da face que a gente observa com o passar da idade. Estamos falando de um procedimento cirúrgico, por exemplo? Não são procedimentos cirúrgicos, né?
São procedimentos locais, não tem corte, né? São injetáveis, né? Então não tem limitações no trabalho, por exemplo, né? Você pode realizar o procedimento, depende qual, né, tratamento que a gente for realizar, mas são procedimentos não invasivos, que são injetáveis e não são cirúrgicos, não. Deixa eu voltar a te apresentar, né? Cirurgiã dentista, especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares e harmonização orofacial. E nessa ligação, por exemplo, com a odontologia, cirurgiã dentista e ao mesmo tempo essa especialização com a harmonização orofacial, qual é a ligação dessas áreas e principalmente cuidados ao escolher um bom profissional para oferecer esse tipo de técnica hoje para a nossa saúde? Exatamente. A odontologia, ela pôde atuar na harmonização facial por conta de nós, dentistas, sabemos muito bem as áreas do rosto que a gente pode atuar. E como ortodontista, nós já trabalhamos, já estudamos muito a fundo sobre a face, né, pela cefalometria. Então, depois que eu comecei a atuar na ortodontia, eu percebi a necessidade de algo a mais, né, que foi justamente no início da harmonização dentro da odontologia. Então, a face, né, cabeça e pescoço, nós da odontologia, a gente pode atuar sim, né, porque já de muito tempo que a gente estuda, né? Então, bons profissionais que trabalham com seriedade e que se especializam, se aperfeiçoam na parte da harmonização facial, podem sim atuar de uma maneira muito eficaz nos tratamentos, né, de face, né, que é dentro dos tratamentos de harmonização facial. E assim, é uma técnica voltada para mulheres e homens. Mulheres e homens. Eu imagino que ainda são mais mulheres que procuram, mas vem caindo por terra porque vem ampliando também essa preocupação com o público masculino. Exatamente. Né? As mulheres, né, nós somos mais vaidosas, né, mas os homens também estão se preocupando com a aparência, né? Nada de exagero, mas cuidar da pele, linhas de expressão. Então, os homens, sim, eles estão buscando cada vez mais estar bem com a imagem, além da mulher. Né? Doutora, uma preocupação também muito grande é que se faça, sim, esse cuidado especial através da harmonização facial, mas que se ofereça um equilíbrio, se ofereça uma continuidade daquela pessoa. E não uma outra pessoa, como já vimos em algumas situações, artistas realmente sendo bons exemplos disso, que de uma hora para outra nós não conseguimos mais enxergar aquele artista, porque se tornou uma outra pessoa depois da harmonização facial. Isso deu errado, poderíamos colocar dessa forma, foi um exagero que foi consentido entre o profissional e o próprio paciente. Como é que a gente pode alinhar também esse equilíbrio? Tem muitos pacientes que vêm buscar pela naturalidade, não querem mostrar que realizaram algum tratamento e querem realmente mudanças muito sutis. Outros desejam algo muito transformador, que acaba passando desse equilíbrio do que é o natural e acaba, né, ocorrendo os exageros. Então isso depende muito do que o paciente deseja, do profissional também e em orientar a forma de conduzir esse tratamento para que não passe desse limite, né, do natural com o exagero. Já esteve frente a frente com pacientes que queriam realmente uma grande transformação e procuraram esse exagero? Sim, então a gente tem que explicar muito bem aos pacientes o que seria o ideal para aquela face, né? Para não cair realmente no exagero e não pensar em depois voltar atrás, né? Que a gente consegue em alguns tratamentos voltar atrás, a gente consegue remover, né? Principalmente preenchedores, se caso de repente surgir um paciente a mim que venha, doutora, eu gostaria de melhorar essa harmonização que foi realizada, ficou muito exagerada, tem como eu reverter? Sim, a gente tem como reverter. Né? Então, é uma técnica diferenciada, mas é possível oferecer isso para o paciente. Sim, principalmente os preenchedores, que são injetáveis, eles são reabsorvidos pelo organismo. A gente pode esperar isso, né, ser eliminado, mas a gente pode também reverter com uma enzima, né, para degradar esse preenchedor, caso exagerou, se for só aquele
preenchedor, né? Mas tem como a gente reverter, sim. Explica um pouquinho mais para tirar a minha curiosidade de quem nos acompanha também Sim, em casa, sim. nesse processo de ser reabsorvido pelo organismo. O que isso significa, doutora? Nós trabalhamos com injetáveis normalmente, né? Nós que realizamos a harmonização facial dos injetáveis. Tem produtos que a gente injeta na face, como por exemplo, preenchimento labial, mandíbula, olheira, rinomodelação, que são com ácido hialurônico, né? São preenchedores reabsorvíveis, não são permanentes. E a gente consegue eliminar caso a gente tenha alguma intercorrência ou algum exagero, mas eles vão serem reabsorvidos com o organismo. Então, essa manutenção que a gente fala dos tratamentos, ela precisa existir normalmente uma vez por ano, né, para manter aquele resultado. Então, não é permanente, né, os injetáveis, preenchimentos e bioestimuladores, né, e a toxina botulínica também. Então, a gente precisa realizar uma manutenção, que normalmente, dependendo qual é o procedimento ou tratamento, uma vez por ano, e dependendo também do paciente, para fazer essa manutenção, porque ele vai sendo reabsorvido com o organismo, pelo organismo. Além desse reencontro, uma vez por ano com o paciente, ao longo desse período, doutora, quais são os cuidados recomendados para quem submete a essas técnicas, por exemplo, no seu dia a dia? Quais são as orientações? No pós-procedimento, você diz? Isso. Normalmente, naquela primeira semana após algum determinado procedimento, como, por exemplo, preenchimentos, né? O primeiro dia, né, fica um pouquinho inchadinho, a gente tem que esperar um pouco esse produto ele se assentar, ele se acomodar, para depois, né, mostrar o resultado. Então, a primeira semana, cuidar um pouquinho, eu digo que não é para se limitar dos exercícios, né? Então, por isso que não é algo cirúrgico, você pode voltar às suas atividades normalmente, só que tem um tempo para aquele produto, aquele tratamento, ele se estabilizar e mostrar o resultado realmente. A alimentação também influencia no pós-operatório. Um outro detalhe, doutor, essa exposição ao sol, por exemplo, também tem recomendações diferenciadas? Claro. Durante esse período de acomodação dos procedimentos, dos produtos, a gente precisa ter cuidados na exposição solar, caso fique algum roxinho, porque como é algo que a gente injeta por baixo da pele, a gente precisa ter cuidado com a exposição solar, calor, exercício físico, nos primeiros dias, né, primeira semana, depois é vida normal. Que bom. E assim, chegamos nos 50, chegamos nos 60, nunca passamos por isso e gostaríamos de poder também oferecer isso para nossa aparência, cuidar melhor da saúde através dessas técnicas. Também são indicados para pessoas que já estão ali nos seus 50, 60 anos? Sim, com certeza. Eu falo que nós temos alguns pilares dentro da harmonização, né? A prevenção, né? O gerenciamento do envelhecimento e também o rejuvenescimento. Então, eu tenho muitas pacientes de 50, 60 anos que nunca realizaram nenhum procedimento, nenhum tratamento, nunca cuidaram, né, desse envelhecimento e despertaram, né, uma vontade de melhorar. E sim, a gente consegue, é possível com todos esses tratamentos dentro da harmonização facial, né? Então, a gente consegue rejuvenescer de forma muito natural, sem mudar, né, o que a gente é, que elas me buscam, claro, né? Sem citar nomes, óbvio, mas ao mesmo tempo a resposta que elas te dão depois que passam por esse rejuvenescimento. Elas se olham diferente no espelho, elas falam, por que eu não comecei antes, né? Elas se sentem com autoestima mais elevada, se sentem mais bonitas, mais confiantes, e é gratificante porque a gente transforma sem transformar, a gente embeleza tanto a parte externa, né, que é o que a gente vê, que é o tratamento em si, mas a interna também transforma muito. Então, a autoestima, ela se eleva, muda comportamentos, eu falo que muda a nossa relação com a família, com amigos, né, com o nosso companheiro, nossa companheira, né, os relacionamentos. Então, tudo fica melhor quando você está com autoestima e confiança em si mesmo. Então, é muito, muito gratificante. Não vamos falar de preços também, mas para finalizar essa nossa conversa aqui, com o passar do tempo, foram técnicas que foram se tornando mais acessíveis financeiramente falando? Sim. Com o passar do tempo, novos tratamentos, novas terapias foram se atualizando, né? Foram melhorando. E com essa gama de tratamentos, a gente pode, de alguma forma, aquele paciente que
não tem tantas condições, quer melhorar um pouco sem investir tanto, a gente consegue sim, né? Dependendo do que for, a gente consegue melhorar muito sem um investimento muito grande. Então depende muito do que você deseja, quanto você gostaria de investir, né? Então dá pra gente trabalhar tranquilamente, né? Sem altos investimentos, se a gente quiser, sim. O importante é estar com um profissional, a profissional certa nessa Exatamente, área também, né, doutora? exatamente, com certeza. Super importante o paciente buscar um profissional realmente habilitado que possa realizar esses procedimentos com segurança, né? Porque eu falo que não é só um tratamento, são pessoas, né? São humanos que a gente trata, que tem sentimentos também, não é só um tratamento, um procedimento, um produto, né? Então, é dessa forma que eu vejo que a gente pode cuidar, né, dos pacientes de uma forma muito carinhosa e com muito cuidado. Então tem que buscar muito um profissional habilitado para realizar esses procedimentos, que é fácil, né? É o rosto, né? Então a gente tem que ter cartão de visita, e para muitas pessoas é a auto ou a baixa estima, dependendo da situação de quem estivermos falando. Exatamente. Né? Doutora Shelly, muito obrigada por estar conosco. Tem alguma coisa mais que gostaria também de poder complementar para finalizar? Eu agradeço, né, a oportunidade de esclarecer um pouquinho mais sobre a harmonização. Tem muita coisa que a gente poderia falar, mas hoje a gente consegue devolver a autoestima para as pessoas com um pouquinho, né? Não precisa altos investimentos dentro da harmonização, mas sabendo como tratar em pontos estratégicos, a gente consegue melhorar ou até mudar a vida de uma pessoa. Então, agradeço muito o convite. Obrigada também por estar conosco. Obrigada, obrigada. Gente, terminando aqui o nosso encontro, muito obrigada para você que esteve aí do outro lado acompanhando hoje o Mulheres na nossa TV Galega. Aos nossos patrocinadores também um forte abraço, tá? Especialmente a loja Maria Tereza Moda Mulher, agora nesse mês de março, o mês da mulher, e ao mesmo tempo com muitas novidades e grandes promoções sempre presentes na loja Maria Tereza Moda Mulher. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira em um novo encontro, em mais uma oportunidade de estarmos juntinhos aqui na nossa TV Galega, a imagem da cidade.